Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Rui Lopes. Fazer uma partida entre o Michael Adams e o Coneiro, dois fortes jogadores, principalmente o Adams, né, que muito tempo ficou entre os melhores jogadores do mundo e continua um jogador forte até agora. Né? Bora lá? Vamos ver essa partida? Essa partida foi jogada em Merida, 2008. Saiu com E4, E5, cavalo F3, Adams está de branco, Coneiros de negra. Cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, até aí tudo bem, né? Cavalo F6, roque, bispo E7, torre 1, B5, avanço, bispo B3, D6, C3, roque, H3, para impedir a entrada do bispo do cavalo em G4 aqui, né? Cavalo A5. Olha qual a estratégia, né? Esse bispo tá forte aqui, né? Quando ele moveu do C3, ele já tava pensando, porque ele fez uma casa de fuga pro bispo dele aqui, né? Esse cavalo ia atacar o bispo, porque o bispo dele também podia ficar muito forte aqui, vindo na diagonal. Então é interessante ele tirar esse bispo branco, que é muito forte. Agora o bispo entre C2 fica quietinho ali. Mas o que aconteceu aqui, se você reparar? Quando ele jogou o cavalo em A5, se você olhar aqui, o que ele fez? Ele liberou também o peão de C para o peão de C entrar na guerra aqui, né? Avançar para cá e entrar na briga pelo centro. Então vou lá, bispo C2, ele tirou o bispo, C5 e o peão de C já entrou. D4, dama C7, cavalo de B D2, torre D8. Uma tentativa de Lucar com uma cravada potencial na dama branca. Vai ficar mirando a branca lá. Jogou B3. A branca limpa a casa B2 para seu bispo. Porque agora o bispo pode desenvolver aqui. Por aqui também. Para atacar. Vai ser uma guerra no centro aí, né? Principalmente nas casas pretas. Estão tomados de preto aí. As negras pretendem receber o famoso retiro de cavalo, né? Cavalo F1, C por D4, C por D4, E por D4, cavalo por D4. E tem outras ideias, né? Que jogar bispo F4, ou até cavalo G3, que é uma tradicional. Vem daqui, vem pra cá, torre vem pra cá, e o cavalo vem aqui e se instala aqui. Ele está levando as peças dele para atacá-la do rei das negras. Vai jogar aqui D5, deixa jogar D5, cavalo E4, F3, não quer deixar o cavalo aí, bispo C5, F por E4, D por E4, com complicações que parecem favorecer a negra. Mas vamos lá. Michael Adams prefere nem se envolver nisso e, portanto, deixa seu cavalo no D2 e desenvolve seu lado da dama. Uma boa decisão pragmática. Um ano antes, o Ramp Conero, que é o cara que ele está enfrentando, havia enfrentado D5. Como que ele resolveu? O problema do cavalo mal colocado em A5. Ele jogou C4, cavalo F1, cavalo de B7, G4, A5, cavalo G3, G6, A3, cavalo C5, bispo G5, cavalo E8, dama D2, bispo por G5, cavalo por G5, F6, cavalo voltou para F3, dama E7, cavalo H2, cavalo G7 e empatou com o Garamian. Mas aqui vamos ver como é que eles jogaram. Aqui é outra partida, jogou B3, C por D4. E se as pretas agora jogarem C4? Se jogar C4,
Ele vai fazer o quê? Vai jogar B4. Não há captura passante para se preocupar. Cavalo C6. D5. Avançando seus peões. As brancas estão ganhando espaço, né? Jogando as negras para trás. E A4. Os peões na área da dama da negra estão sob estresse, né? A situação aqui seria semelhante ao alcançado no cenário 2 de Tigorin, né? Observe que as pretas perderam tempo com o cavalo, impedido de jogar C4. As trocas negras no D4. Observe que as brancas não podem suportar o peão no D4, com o cavalo B3. Como o Topalov fez no outro jogo. Jogou C por D4, cavalo C6, bispo B2, bispo B7, A3. Uma jornada de 1000 milhas que começa com um único passo. Esse é um pequeno movimento de peões com um grande plano por trás. Para derrotar o exército negro, as brancas devem antes de tudo garantir o controle da casa B4. Essa casa aqui vai ser uma casa muito importante. Vai jogar o quê? Jogou bispo F8. Aqui é um lance assim meio ruim, né? Ficou muito passivo. O jogo passivo das negras permite que Adams construa a posição dominante em ambos os lados do tabuleiro. Que aqui, ó, se jogasse torre de A, C8, preparando para recuar o cavalo de volta para B8 após D4 e D5, sem fechar a torre na A8. Aqui, ó, torre C1, dama B6, forçando a mão das brancas. De jogar D5, depois ou o bispo por E, o D por E5, D por E5, cavalo E5, cavalo por E5, bispo por E5, bispo por A3. As peças das brancas estão sob enorme pressão. Porque aqui, ó, se jogasse. Aqui, podia ter jogado também cavalo B8, B4, torre F8. Um movimento calmo e metódico que limpa D8 para o bispo. Ele limpou a casa D8 para o bispo. Jogou cavalo B3, bispo D8, cavalo A5. Aqui, ó, o cavalo branco atinge A5, mas aqui as pretas estão preparadas para a casa B6. C6, desculpa. Porque se cair aí, tem, ó, se você for ver, ó, ele previu, ó, tem o bispo, tem o cavalo e tem a torre. Jogar dama A7, A4, bispo D6, ameaçando esse peãozinho da F7. Dama D2, foi defender, bispo por A4, B por A4, bispo por A4, torre por C1, bispo por C1, torre C8. Ocupou a única coluna que está inteiramente livre, né? Bispo A3, cavalo E8. As pretas defenderam habilmente, agora as brancas concordam em empatar por repetição, né? Torre F1, duvido que você tenha sido tão generoso com as negras. Digamos, por exemplo, cavalo G4, ele pode continuar investigando, mas essa foi certamente uma defesa superior à de Coneiro no jogo principal, né? Que foi cavalo F6, torre E1, cavalo E8, torre C1, cavalo E6 e torre 1 empataram, mas aqui não. Adams não vai ser tão bonzinho. B4.
Qual que é o propósito? Qual que é o propósito do avanço desse peão? Aqui, se você for ver, esse lance é importante, porque ele abre uma casa, ele vai abrir essa casa de B3 pro cavalo dele. E esse peão vai suportar o quê? Vai ajudar, o cavalo vai ali, vai ajudar a suportar esse peão aqui que está sendo atacado, certo? Pumba. É defesa para todo lado, né? É um forte peão, que é muito interessante para ele. E ele tem chance de filtrar no campo das negras, caso avance esse peão aqui de D5, ele saia, o peão de D5 saia daí, né? Aí jogou torre de A C8. Porque na realidade, o que ela fez? Ela completou o desenvolvimento dela praticamente, e ela está querendo fazer o quê? Ela está querendo recuar a dama dela para B8 sem fechar a torre. Jogou torre C1, as brancas defendem o bispo em C2 contra o ataque descoberto, né? Cavalo para B4. Não há nenhum inconveniente, pois a trazer a torre para a coluna ser aberta fazia parte do plano das brancas. Dama B8, tirou a dama, saiu da dama, vai ficar arriscado tomar um descoberto. E que ao mesmo tempo ela mantém o peão D5 defendido. Essa foi o melhor uso da dama, que após D5 no próximo lance, a dama retirou a melhor casa de retirada, que foi B8, do cavalo negro. A partir daí podia ser reimplementado para D7 e depois B6. Será menos eficaz no E7. Além disso, uma vez que as brancas jogassem D5, a dama negra está mais ativa no B6 do que no B8. Sem dúvida. B6 ela ia ficar aqui tomando conta dessa diagonal aqui, né? As negras poderiam então tentando cortar o nó górdio, né? Jogando dama B6, então dama D5. Pode ser alternativamente D por E5, D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, bispo por E5. As negras têm muita pressão para o peão depois de A5. Aqui poderia também ter jogado cavalo B8. As peças as negras estão nas melhores casas na estrutura D4 e D5. O Adams preferiu manter o controle sobre D5, embora sua vantagem não fosse tão grande quanto no jogo. D5. A paciência de Adams em não se comprometer a bloquear o centro até agora significa que as peças negras são um pouco perdidas. Se ele tivesse arranjado D4 e D5 no movimento anterior, o negro não teria se preocupado com a defesa do seu peão de E5, e assim teria colocado sua dama em B6 e retirado o cavalo para B8. Foi o que a gente tinha falado aqui naquela hora, né? Jogar cavalo E7. Observe, quanto ao centro branco, observe o centro branco tem um festival de peças menores, uma defesa, ataque aí. O bispo em B7 tem uma parede pela frente, né? Não passa que nem
O cavalo em E7 não tem se o cavalo em E7, se você olhar, o cavalo em E7 também não tem acesso a nada praticamente, né? Ele não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode vir para cá, ele só pode vir para cá. Assim as peças brancas não parecem muito melhores, né? Os bichos estão em diagonais bloqueadas e os cavalos também parecem não ter muito alcance. As brancas agora realizam a manobra do cavalo do extrato de Postny acima. Vamos ver, ó. Cavalo H3, que foi o que estava previsto. Cavalo de BD7. Cavalo A5. Cavalo B6. Bispo B3. E continua de olho. Defesa forte para o cavalo não se instalar aqui, né? Porque se o cavalo se instalar aí, só peças podem tirar, né? Que peões não conseguem tirar mais. Mas tem várias peças aí que podem tirar, até o bispo e o cavalo. Que nesse tipo de centro, as brancas devem ter muito cuidado com o avanço dos peões de F7, F5. Aqui que é um tradicional. Coneiro, que o Coneiro está de negras, gostaria de nada melhor que ser capaz de remover o pilar no E4. E assim conquistar o ponto de D5 e está sob o lar invejoso de 3 de suas peças menores. Adams deve garantir que qualquer tentativa das negras de demolir seu centro possa ser impedida ou punida por uma infiltração de peças brancas que culmina com um ataque decisivo ao Rei Preto. Adams fez que pareça fácil, como sempre acontece em tais posições, mas há muitos cálculos por trás de seus movimentos naturais, como veremos. Bispo B3 parece ser uma boa medida, né? Porque aqui, se liberasse F5, como que as brancas podiam resolver? Podia ser cavalo F6, B por C6, D por C6, cheque, né? Não esqueça que aqui está cravado. Parece meio perigoso para as pretas, mas talvez podia jogar cavalo de GD5, melhor ideia seria torre H5. Desculpa, dama H5. Atacando H7, né? Aqui, ó, dama aqui, H5. Atacando H7. Ameaçando invadir por F7 aqui também, certo? Ele pode vir aqui, ataca aqui e ameaça invadir aqui também. Podia ter jogado o cavalo C6. Cavalo aqui. Explorando o buraco que deixou, né? Aqui é o que está querendo mostrar que F5 é meio falho. Mas vamos voltar. Aqui, dama D3. Torre 8. É agora que as brancas planejou o caso. Está planejando F5, E por F5, B por D5. Quando o D5 caiu, as brancas estão uma bela jogada. Cavalo C6. Ganhando pelo menos na troca, não é tão ruim, né? Bispo por D5. Cavalo de B por D5. Cavalo C6. Mas jogou aqui, jogou cavalo H4. Bem. Cavalo H4. Se você for ver, essa daí é uma jogada muito interessante. Porque ele impede, ele vai impedir aqui de jogar F7 e F5.
vai impedir F7 e F5. Ó, foi uma ótima jogada. Então agora as brancas começaram a preocupar as negras agora, né? Porque o que acontece? Se você olhar a dama negra, olha, o bispo tá aqui, não vai para nenhum lugar. A dama negra tá bem distante do rei, né? E aqui, ó, ele consegue trazer a dama para cá. A dama tá muito melhor a situação das brancas, né? Ele pode trazer o cavalo aqui. Ele consegue jogar as peças pro lado da dama atacar. Ele não tá com pressa de jogar cavalo F5. Antes de tudo, ele quer pressionar o cavalo negro no E7. Que agora o cavalo negro está precisando proteger as casas C6. Porque o cavalo negro ele tá aqui, ó, ele tá aqui C6 e F5 também. Tá sobrecarregado. A dama negra e duas peças alinhadas estão na coluna B. Ou seja, estão longe da batalha. Dama, bispo, cavalo. Mas vamos ver. Torre C1, trocou a torre, bispo por C1. Agora trouxe o que? Trouxe mais o bispo. Se você for ver, ó, todas as peças, ele pode trazer a torre para cá. Dá para fazer um ataque forte e as peças negras estão a maioria bloqueadas, né? Se for olhar, todas as peças estão na ala da dama e peças pesadas bloqueadas. Jogou o bispo C8 para tentar trazer o bispo pro jogo. Dama G3. Rei H7. Ainda não há alegrias para as negras. Jogar F5, E por E5, bispo por C5, cavalo C6. Cavalo o cavalinho lá. Mas ele jogou o que? Jogou bispo E3, atacando o cavalo. Cavalo D7, tirou o cavalo. E aqui, ó, se podia jogar, se jogasse F5, que nem tinha pensado, ó, cavalo C6. Apenas F4 perde uma peça, né? F4. Mas tinha. Perde numas, né? Que tá ameaçando a dama lá. F por G3, vai perder uma peça, bispo B6. Bispo B6, etc. Mas jogou aqui, jogou o quê? Cavalo C6. Dama C7. Cavalo por E7. Bispo por E7. F5. Agora ele jogou o cavalo onde ele queria. Agora ele está ameaçando. Ele ameaça o bispo e está ameaçando aqui. Mate aqui que a dama entrando aqui. E detalhe, aqui vai ter mais cuidado, que esse bispo também pode entrar aqui. E aqui ele fez o que? Ele impediu a liberação que as negras estavam esperando, que era F7 e F5. Agora o que aconteceu? F5 virou uma defesa aí para um excelente lugar para o cavalo. Bispo F8, tirou o bispo, reforçou lá torre C1, ameaçando a dama. Dama B8. Dama F3. Rei G8. Agora, como as brancas podem aumentar a pressão da peça contra o rei? As brancas podem aumentar. As brancas, se você for ver, as brancas dá para trazer a torre pro jogo, né? Torre C3. A torre está se preparando para sair para aqui, para vir para cá, para ajudar no ataque também. E se você for ver, olha a situação. Tem um bispo e um cavalo aqui que não estão fazendo. A dama, a peça pesada, ela está lá do outro lado. Cavalo B6, tirou. Dada a chance, as peças escapam da maior parte da pressão trocando peças, né?
bispo por F5, seguida por torre C8. Portanto, as brancas não têm tempo de perder a forçar questões do lado do rei. Você consegue ver qual era o movimento que rompeu a defesa das negras? Será? Não é esse? Não é esse. Cavalo para H6, G para H6, dama para H6. Vamos olhar lá? Bispo para H6. Ele tá aqui. Esse bispo tava fortão lá mesmo. Bispo para H6, bispo para F5. Porque se H para H6, vinha cheque, rei H7, torre G3. Nossa, um ataque forte aqui. Ameaça mata em G8. A dama vindo aqui, G8. Mas jogou aqui bispo para F5, dama para F5, G6. Aqui ainda pode se pegar, sei lá, B5, torre G3, cheque, bispo G7, dama F6. E daí a casa ia cair, né? Dama G5, torre C8. Agora, como nós vamos impedir que a coluna C caia nas mãos das negras? Tem um jeito de impedir. Qual? Torre E6. Eficiente até o fim. As pretas serão forçadas a capturar esse C6, não apenas concedendo às brancas um peão passado, mas também abrindo a diagonal do seu bispo. Então, bispo para H6, dama para B6, dama para H6, cavalo C4, dama C1. O início de uma bela manobra de zigue-zague pela dama branca para obrigar a capturar em C6. Cavalo B6, dama E3, torre por C6. Se cavalo por C4 aqui, ó, dama C3, quando o cavalo B6, torre por B6, agora vence de uma vez, né? Ela jogou o quê? D por C6, dama C7, ela tem que bloquear esse peão passado. Bispo D5, e o peão passado está bem protegido. Isso que é o pior. Se capturar o bispo, o peão vai proteger. Rei G7. As peças negras estão amarradas com esse peão passado aí. E detalhe, a dama negra está meio liberada para todo lado ir aí, né? Mas agora, como que as brancas vão superar a defesa? H4. Não esqueça seus peões quando estiver realizando um ataque. Cavalo A8, dama G5, aqui, por exemplo, se jogar dama G5, cavalo B6, H5, cavalo A8, H6, cheque, H7, dama F6, rei para H6, bispo para F7, e aí a casa vai cair. As pretas é um movimento humano, pois as pretas precisam desistir da dama, então o G6 cai com mate rápido. Porque ó, dama H8, cheque, rei G5, G3, rei G4, rei G2, dama E7, F3, cheque, rei G5, dama H4, mate.
E o Coneiro abandonou, né? Que a casa estava caindo completamente. Né? Foi uma bela vitória do Adams. E agora sim, então nós vamos continuar tendo várias partidas que vão remeter às variantes que a gente viu. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. A partida foi um pouco demorada, mas é que foi muito bem explicado. Tinha muitas variantes, a gente analisou os impactos dos movimentos. Foi uma partida longa, mas que você pode usar ela como partida modelo para jogar Rui Lopes quando precisar. Certo, pessoal? É o Rui Lopes deles, hein? Vocês já estão tendo um ótimo preparativo da Rui Lopes. Com várias variantes que vocês estão estudando. E aí, bora nós. Aí vamos nós, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo se vocês gostarem, é lógico. E se puder chamar amigos para conhecer o canal também, chame bastante para a gente poder reforçar o canal, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais, um abraço a todos.